O nosso convidado de hoje está sempre nos melhores restaurantes com um monte de comida boa. Trabalho dos sonhos esse, né? Parece fácil, mas não é não. Ele é fotógrafo especializado em gastronomia e tem o dom de deixar as comidas ainda mais apetitosas. Ele é do Rio de Janeiro, fotógrafo há 15 anos e há 6 anos se mudou aqui para Portugal e fez a sua carreira aqui. Ele é o Eduardo Almeida. Olá, Eduardo, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. Como que começou? Você não começou como fotógrafo de comida. Como que você despertou para a gastronomia? Eu não comecei como fotógrafo de gastronomia. Eu acho que todo fotógrafo, quando começa, pelo menos foi assim comigo, o meu sonho era ser fotógrafo de viagem, né? Fotografar paisagens, fotografar viagens, ser fotógrafo da National Geographic. E tinha aquelas referências também, né? Do Cartier-Bresson, que é o pai da fotografia moderna, de rua, blá blá blá. A agência Magnum, que ele criou com o Robert Capa, que também foi um fotógrafo de guerra famoso. E também temos a influência, por exemplo, do Sebastião Salgado no Brasil. É muito influente, né? Ele é hoje o fotógrafo mais influente do mundo, mas no Brasil ainda mais, né? E essas eram minhas referências, né? Que eram fotógrafos que fotografavam o quê? Fotografaram guerras, fotografaram as mazelas do mundo, o êxodo, gente com fome, gente passando, né? E no início da fotografia, eu era muito influenciado por esses fotógrafos e tinha isso como um objetivo, né? Tanto a parte bonita da National Geographic ou de qualquer revista de viagens, né? Quanto a parte também que me incomoda, que me choca no mundo. Pô, fotógrafo de guerra, olha que absurdo, né? Tem aqui um genocídio acontecendo, sabe? Isso assim, pelo menos na minha geração, isso é muito comum, né? Tipo assim, foi isso que eram as minhas referências e era o que me motivava no início da fotografia, né? E isso eu tinha até um preconceito com a fotografia de gastronomia, nesse sentido, porque a fotografia de gastronomia que eu entendia, que eu conhecia, era aquela fotografia das revistas de gastronomia, que depois eu vinha fotografar, Veja Rio, Prazeres da Mesa, Gula. Eu depois acabei fotografando para essas revistas, mas eu pensava que gastronomia era só isso, né? Que era promover um restaurante que no Brasil é limitado a menos de 10% da população. Quer dizer, quem hoje no Brasil pode gastar um dinheiro para ir a um restaurante que custa mais do que um salário mínimo, né? Isso é muito... E em Portugal não é muito diferente, né? Se for mesmo estrela Michelin e tal, isso me incomodava um pouco. Quando eu achava que era só isso, me incomodava um pouco, né? Mas, por outro lado, eu precisava trabalhar. E aí, aos poucos, eu fui entrando na gastronomia por acaso, né? Durante a faculdade, eu conheci um fotógrafo de gastronomia, que é o Alexander Landau, lá do Rio de Janeiro. E ele me chamou para ser assistente. No início eu disse não. Aí, passados uns anos, eu tinha um contato dele e falei, olha, quando eu saí da faculdade e tal, eu queria ser fotógrafo, estava trabalhando como designer, né? Eu fiz design na UFRJ, mas eu estava trabalhando como fotógrafo, eu estava trabalhando como designer e queria trabalhar com fotografia. E aí eu liguei para ele e falei, olha, você quer um assistente? Já saí da faculdade, estou procurando trabalho e tal. E ele, na época, disse, olha, hoje não preciso mais de assistente, não. Mas se você quiser vir aqui, o estúdio está aberto, pode vir aqui, fica à vontade, me avisa, a gente combina e tal, você vem aqui, pode assistir à vontade o trabalho. Eu fui, uns 3 dias assim, né? Essa semana aqui tem 3 fotos. Eu falei, tá bem. Aí eu fui pra lá, logicamente, o primeiro dia eu fiquei, né, tímido e tal, quietinho no canto e tal, não sei o quê, mas quer dizer, você vê o cara trabalhando sozinho, pra um lado e pro outro, e você tá ali, começa a ficar ansioso para mexer também, para ajudar também, né? Não, enfim, eu comecei a oferecer ajuda e tal. Depois de 3 dias ele falou assim, olha, tô precisando, olha, tem um outro trabalho semana que vem, acho que você pode me ajudar. Então, aí, a partir daí eu virei assistente dele, passei 1 ano e meio com ele, e aprendi muita coisa sobre gastronomia. Antes disso, eu já sempre gostei de fotografia, estudei muito fotografia, e eu era muito ligado à parte técnica da fotografia, né? Por isso que eu fiz assim, vários cursos de moda, fotografia de beleza, mas assim, aquilo não falava comigo. Porque às vezes tinha uma coisa ali que você conseguia com a mensagem, você pode contornar a técnica de outras formas. E na fotografia de comida, não, né? Na fotografia de moda, você pode assumir a sua falta de técnica
ou por não saber, ou porque resolve fazer alguma coisa que parece que tem menos técnica envolvida, e você pode dizer que isso é simplesmente a linguagem, né? E às vezes tem coisas que, naquela época tinha muito fotógrafo que a gente se questionava, poxa, foi na época que estava na moda aquele cara Terry Richardson, né? Sim. Que é um cara super polêmico, que ele começava a usar técnicas de câmeras amadoras, né? Tipo assim, aquela flash direto, aquelas que você fazia assim, não é possível que um fotógrafo fez isso, né? É que um fotógrafo profissional faz assim, né? E pronto, mas assim, era uma linguagem, né? E isso na época me incomodava muito, hoje eu já entendi melhor essa questão, mas assim, na gastronomia, fotografia de gastronomia, já é mais difícil, né? A técnica está muito presente ali também, e eu fui me encontrando ali. E com isso também eu fui, aos poucos, entendendo que a gastronomia vai muito além do restaurante super valorizado, ou de uma comida super insensada, super fine dining, ou comida aquela comida assim super sofisticada que as pessoas às vezes não entendem porque está ali. Pode ser, tem um lugar para isso também, mas a gastronomia vai muito além disso. Está ligada à nossa cultura, está ligada à transmissão de cultura, transmissão de mensagem também, né? Sim. Então, enfim, aí eu fui aos poucos entendendo melhor a gastronomia e me apaixonando por essa área, né? E eu adoro comer, isso ajuda. Não, isso é bom, né? Isso Aquela ajuda. pergunta, você come todas as comidas que você fotografa? Não, ainda bem que não, né? Eu com a senão... experiência aprendi que se eu comer tudo que eu fotografo, eu passo mal depois, então não vale a pena. E como que foi? Você saiu do Rio, veio para Portugal, aqui teve que construir toda uma carreira de novo e conquistar os clientes que lá você ainda já começou com o Landau, que é um fotógrafo muito famoso lá no Rio. Eu lembro que quando eu trabalhava em assessoria de imprensa lá, eu lembro do nome dele. E aí você já deve ter feito muito contato, mas chegou aqui do zero. Eu esperava que fosse um pouco mais fácil. Porque assim, depois que eu deixei de ser assistente, peguei meus próprios trabalhos no Brasil. Como eu disse, eu trabalhei para Veja Rio, trabalhei para Prazeres da Mesa, trabalhei para Gula. E não só Aconchego Carioca, Hotel Hilton, a Domino's Pizza, né? Domino's Pizza é a maior empresa de pizza do mundo. Ninguém vende mais pizza do que a Domino's, né? E assim, e no Brasil provavelmente deve ser, se a americana, a Domino's Estados Unidos vende, deve ser provavelmente a maior, a Domino's Brasil provavelmente é uma das, se não é a segunda, é a terceira maior do mundo, né? Porque o brasileiro aceita muito bem a pizza da Domino's e come muita pizza, né? Se a China não come mais pizza que a gente, eu acho que nós ganhamos. Né? Mas assim, eu vinha com uma expectativa, cara, tenho clientes internacionais, né? E cheguei aqui em 2019 e eu percebi que, na época no Porto, eu percebi que o pessoal ali não estava muito preparado, não estava muito receptivo à influência estrangeira, né? Tipo, o que é isso aqui, né? Então eu vi muitas vezes, tipo assim, no Brasil a Domino's já tinha mais de 20 anos, né? E é uma marca super famosa e super bem posicionada. Em Portugal, naquela época, era muito pequena. Então eu fotografei para Domino's Pizza. Domino's Pizza, tem 5 lojas no Porto, é muito recente, não conheço essa marca, não gosto do sabor deles, né? Não gosto quer dizer, primeiro que eu não faço a pizza, eu ajudo a vender. Então, e depois, não é que eu ensinei eles a vender, óbvio, longe disso, né? Mas uma empresa como essa sabe muito bem contratar, quer dizer, não vai contratar qualquer um e vai saber filtrar, olha, esse aqui a gente pode trabalhar com ele e tal, e continuar, dar continuidade ao trabalho, né? Senão troca também. Então, assim, eu trabalhei com eles por mais de 6 meses, só parei de trabalhar quando vim para cá. Mas eu esperava que esse portfólio fosse, assim, me abrir mais portas do que abriu, né? Eu esperava que a experiência que eu tinha do Brasil fosse um pouco mais relevante aqui. E na época de 2019 foi mais difícil do que eu imaginei, né? Mas, quer dizer, foi difícil. Se eu parar para lembrar aqui, eu vou me lembrar que ele foi difícil, mas hoje já superei Conseguiu. Consegui, superei e aos poucos fui entrando no mercado. Mas, assim, como é que eu fiz isso? Foi entrando. Foi se batendo, apresentando. foi apresentando, fazendo um trabalho puxa o outro, e o outro puxa o outro, enfim, e assim vai indo. Sim, porque eu acho que a dificuldade do dono de restaurante é muito aquilo de ver a necessidade de realmente ter uma foto profissional, investir no marketing. Ele acha sempre que, vou tirar uma foto aqui, o meu sobrinho tira aqui e faz assim. Quando o cliente te procura, qual a dor dele?
Bom, essa é a pergunta que assim, eu não posso responder sozinho, né? Você tem que me ajudar a responder, porque Sim. não é só, assim, a fotografia sozinha, eu até brinco com os clientes, assim, se eu fizer as fotos, se você pegar nas fotos e guardar numa gaveta, assim, é dinheiro jogado Deixa eu fora dar. e meu trabalho é muito caro. Se você pagar o valor que eu cobro É. para guardar as fotos para você, o trabalho fica muito caro. Agora, se eu fizer umas fotos e você tiver retorno, você perceber que houve um aumento de vendas, aí meu trabalho pode sair muito barato. Como eu tenho cliente que eu até brinco, olha, saiu barato as fotos, né? Meu trabalho tá barato, não tá? É. Porque assim, eu tenho clientes que me disseram, olha, clientes grandes, bem grandes, né? Tipo assim, com presença nacional no país todo, que disse, olha, não, depois de ele disse, olha, a gente trocou aqui um mês depois de trocar as fotos, a gente não fez grande diferença, a gente só trocou as fotos nas plataformas Uber Eats e Glovo. É, a gente não implementou ainda as mudanças que nós queremos implementar, de novos menus, de novas promoções combinadas, a gente só mudou as fotos. Nós tivemos um aumento de 24% de vendas. Né? Quer dizer, isso é muito bom. Eu disse, olha, tá barato, né? Já pagou o ano todo de trabalho. Ele falou, né? Quer dizer, é. Mas isso é mas tem outro, eu fico muito satisfeito quando o cliente me diz isso. Olha, aumentamos venda. Recentemente teve um outro cliente que tem lojas também em shoppings e centros comerciais, e ele me disse, olha, já percebemos uma mudança, já percebemos um aumento de vendas nas praças de alimentação dos shoppings. Não foi só a foto, nós trocamos o layout das telas de shopping, tá? Das televisões que ficam ali nos monitores que ficam nas lojas. Mudaram o layout junto com a fotografia, aumento de vendas. Então eu espero que o cliente, quando me procura, ele precise aumentar as vendas, ele queira ter mais clientes. E eu Sim. entendo assim que tem duas funções da fotografia, né? Um é para o cliente que está ali no varejo, né? No dia a dia do restaurante. Ele quer ter mais clientes. Então ele vai usar a foto para mostrar o que ele tem e instigar o desejo do É, cliente, a que é aquilo de curiosidade. comer com os olhos, né? Isso. Isso uma necessidade, que o cliente veja, tenha vontade de comer, fique curioso para lá experimentar e aumente as vendas no restaurante. Né? Então esse é um objetivo. Agora, eu tenho cliente, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, tem cliente que às vezes diz assim, olha, mas eu tenho muito cliente já estou com a loja cheia, né? Já estou com o restaurante lotado aqui, o fim de semana está lotado, durante a semana. Até aqui, quer dizer, posso ser tenho espaço para ter mais cliente, mas quer dizer, não posso reclamar. É, aí nesse caso, pronto, como é que eu vou vender para um cliente desse, né? Por que esse cliente vai precisar de foto? Porque ele precisa, ele ainda tem uma necessidade de branding, né? Sim. Que é de valorizar o produto dele, de justificar, mostrar por que aquele produto, por que aquela refeição, aquele jantar custa o dobro do preço de um McDonald's da vida, por exemplo, 3 vezes mais que um Sim. McDonald's, né? Isso aí, então, assim, a fotografia ajuda a valorizar o negócio e justificar que o valor é mais caro. Ou então, para um cliente que já está com maturidade de abrir novas lojas, franchising. É, porque sempre tem espaço para crescer. Mesmo aquele que está cheio, ele pode abrir um outro Sim. restaurante, pode aumentar. E o que é um franchising? Você está vendendo o quê? Você está vendendo a marca e o know-how, não é? Sim. É assim que eu entendo. E o que é a marca? A fotografia, a imagem Sim. do restaurante está ali E tem um ligada. profissionalismo, né? É muito bom quando a gente vai no Sim. restaurante que a gente vê que o restaurante valorizou, tem boas fotos. Isso que você disse também de ver o resultado. Eu lembro que eu tenho um cliente, um dos meus primeiros clientes, era uma hamburgueria lá no Rio de Janeiro. E ele falava que eu tinha que postar todos os dias às 11 horas. Porque é uma hamburgueria na Tijuca, tem muita empresa lá, né? Tem a Petrobras e tal. Então as pessoas viam a foto do hambúrguer às 11 horas, o restaurante enchia mais. Isso é muito bom porque você vê que seu trabalho está funcionando, né? Que você vê que o marketing. Mas era uma outra época de Instagram também, Não, do algoritmo, era porque uma eu outra surfei essa época. onda. Sim, era uma outra época. Quando eu Era a época comecei que no Instagram, aparecia. todo Isso dia eu tinha, foi. eu tinha uma foto no meu portfólio às 11 da manhã, porque era a hora que dava mais like, que as pessoas iam lá e Não, isso foi curtiam. 2016, Foi essa época. 2017. Então, era outra época, com certeza. Mas isso do. Mas eu até Mas sim, hoje ainda aposto na hora do almoço, porque eu ainda sim, acredito que a claro. pessoa vai ver.
Mas você vê que o marketing está funcionando, Sim, seu sim. restaurante, gente. Que nem quando eu postei uma foto, eu adoro quando eu posto uma foto do restaurante e depois eu vejo que algum cliente fez um stories com aquela comida que a gente postou. Ou seja, despertou o desejo, porque ela viu aquilo ali, Isso é ela quis incrível comprar. também. Eu tenho cliente que também me dá esse feedback, imagina. Que diz assim, olha, é, eu estava aqui e os clientes vieram naquele dia e pediram um produto que não estava aqui exposto, não estava no menu do dia, mas eles viram a tua foto lá e disseram, eu quero aquele produto assim e tal. Quer É, dizer, aí o cliente diz que foi lá por causa da foto e eu fico muito é, satisfeito com isso, né? exatamente. Você é muito criativo. Eu já acompanhei fotos suas, aí você vai lá na francesinha, corta o ovo para ficar saindo a gema, faz. Como é que surge assim essa criatividade, essas ideias na hora de fazer as fotos? É um desafio, né? Primeiro é um desafio porque, imagina, quantas francesinhas eu já não fotografei em Pois restaurantes é. diferentes, não posso fazer tudo igual. Embora, embora às vezes acabe ficando parecido, mas sempre tem, lógico, enfim, todo restaurante tem suas características, né? E eu tento usar sempre aquilo que é característico do restaurante para diferenciar o produto. Mas é assim, eu costumo pensar mesmo no storytelling, né? Imagina, fico imaginando assim a ocasião de consumo, né? E a jornada do cliente. Então imagina o cliente vai lá e tal. Como é que eu costumo comer esse prato? Às vezes eu pergunto, quando eu não sei, eu pergunto, olha, como é que o cliente come esse prato aqui? Como é que funciona isso aqui? O que, é que você acha que fica bem? O que, é que combina com isso? Ele come isso aqui à noite, come em família, isso aqui é um prato para se pedir num jantar romântico, é um prato para se pedir com a família, para dividir, para partilhar. Como é que é? Então eu tento entender e tento imaginar como é que eu comeria aquele prato. E aí vai muito a coisa que eu te disse, assim, eu gosto de comer, né? Eu gosto da gastronomia, sou curioso, eu não sou enjoado para comer, eu como assim, gosto de experimentar comidas novas, comidas diferentes, né? Como de tudo, sou bom garfo, né? Então, assim, eu fico curioso também para provar. E aí eu quero ver aquele prato, eu quero mostrar, quero. Se o prato é um prato, imagina às vezes arroz de pato, como é que eu vou mostrar um arroz de pato? Ou uma lasanha, né? Como é que eu vou mostrar o recheio disso, né? Eu tenho que entender se aquele prato, se a gente consegue ver os ingredientes, eu acho assim, fundamental mostrar os ingredientes. Que se Sim. tenha pelo menos uma foto que mostre o ingrediente. E o resto é experiência, né? A gente vai experimentando, eu tenho experiência, vou conhecendo cada vez coisas novas e diferentes e vou acumulando experiência para usar nos próximos trabalhos, né? Sim, isso é muito importante mesmo, de tentar mostrar a realidade, né? Que não fique que nem aqueles que a gente vê a foto linda, maravilhosa, vai comer, não é aquilo. É, Eu sempre pergunto assim, o cliente fala, ai, que cara colocar isso aqui? Eu falei, mas serve? Vem com isso? exatamente. Porque senão, se você vende uma coisa, o cliente chega no restaurante e pede, não é Isso aquilo, não. eu costumo contar uma história, uma historinha, mas assim, mas vale a pena contar, talvez. Eu fiz uma vez um trabalho no Rio de Janeiro, ainda, e na época, logo no início da minha carreira, eu fiz um trabalho, era para o iFood. Então me contrataram para ir a um restaurante e fazer 5 fotos de 5 pratos diferentes num restaurante, né? No início da carreira. E aí eu fui lá, fiz uma foto, era um restaurante de risotos. E aí eu fiz a primeira foto, era um risoto de camarões. E tal. O cliente estava ali comigo, olhou e disse, uau, que foto incrível e tal, não sei o quê. Poxa, adorei, tá muito bonita. Vem o segundo prato, eu fiz a foto do segundo prato, mostrei a foto do segundo prato, o cliente falou assim, pô, tá linda. Deixa eu ver de novo aquela foto do primeiro prato do risoto de camarões, que eu quero chamar o meu sócio para ver também. Aí veio o sócio aqui, uau, a foto tá muito bonita, parabéns e tal. Aí vem o terceiro prato, fiz a foto do terceiro prato, mostro a foto, assim, uau, tá boa. Mostra de novo aquela foto também do primeiro risoto de camarões, porque eu quero que a chefe venha ver a foto também, venha a chefe ver, uau, que foto linda, né? Foram 5 pratos. No quinto prato, eu mostrei as fotos todas e assim, me chamaram no canto assim, olha, a gente estava conversando aqui enquanto você fotografava, dá para fotografar de novo o primeiro prato, o risoto de camarões? Porque a gente exagerou um pouco nos camarões, a gente tem medo de dar problema depois de reclamação do cliente, É entendeu? verdade. Então, às vezes acontece isso. No meu caso, eu sou fotógrafo de gastronomia. Eu, como eu disse, já trabalhei para empresas grandes de fast food, mas eu trabalho, a maioria do meu trabalho é com restaurantes que tem um chefe, não é um fast food, né? E não é congelado, não é indústria. Né? Eu tenho também, já tive clientes e tenho hoje clientes Sim. assim, mas geralmente são restaurantes que são comidas feitas de verdade,
na hora para cada cliente. Então não faz sentido a gente usar comida falsa. Eu trabalho com comida de verdade, né? O que a gente faz é o que eu digo assim, imagina, se você vai a um casamento, você vai convidar para uma festa, você vai com uma roupa mais bonita, você vai com uma maquiagem, você vai pentear o cabelo, não. Então é isso. Chega lá, o fotógrafo assim, poxa, vamos fazer uma foto? O que você faz? Você levanta, ajeita a roupa, né? Ajeita o cabelo, dá um sorriso, não é? Eu acho que a comida é a mesma coisa. Eu fotografo comida de verdade. Agora, a gente pode sempre dar uma maquiada, ajeitar ali uma coisa ou outra, um detalhe ou outro. Eu tenho que escolher o melhor ângulo, né, para fotografar, aquele que vai dar mais impacto. Mas é comida de verdade, né? No máximo a gente passa um pouquinho de azeite, ou passa um pouquinho, um molho, uma coisa assim, né? Mas é só para melhorar um pouquinho o aspecto, mas geralmente é comida de verdade, por isso. Agora, é muito difícil fotografar comida. Eu acho que a linha tênue ali entre a comida bonita e aquilo feio, horrível, é difícil. Como a gente falou, comida é despertar o desejo de comer com os olhos, né? E eu sei que é muito difícil. Eu mesma já fiz curso de fotografia de comida, e eu não chego nem aos pés das fotos que você faz. Quais as dicas que você dá assim, para quem vai fotografar comida? Bom, eu acho que difícil é fotografar gente, difícil é fotografar casamento, difícil é fotografar moda, isso é dificílimo. Comida é a parte mais fácil, mais gostosa de fotografar. Sim. Mas assim, a experiência leva a desenvolver a habilidade e elaborar ao máximo a habilidade, né? Mas sim, a fotografia, e isso é um aspecto que eu gosto muito, que a fotografia de gastronomia, como eu disse, tem ali exige uma técnica, que você conheça a técnica, né? Eu acho assim, que tem 3 pilares, né, que eu vejo assim. Primeiro é iluminação. Saber iluminar, usar uma boa luz, né? Fotografia é luz, mas a gente tem que entender. Eu lembro que falava que não é para usar aquela luz, porque senão pode perder a textura, né, se não souber usar a luz certa. Sim, é toda uma ciência que tem que entender. Quem quer se dedicar a isso, tem que estudar, né? Sim. Então, assim, tem que entender como é que a luz vai entrar, vai entrar vai incidir sobre aquele produto e como é que ela vai valorizar ou desvalorizar aquele produto, né? A fotografia de comida é o oposto, só falar rapidamente sobre a luz, assim, é o oposto da fotografia de gente. Quando a gente fotografa uma pessoa, se a gente fizer uma foto que tenha muita textura, você vai ver os poros, as olheiras, os defeitos todos, as espinhas, tudo. Então, o fotógrafo que fotografa pessoas, que fotografa moda, ele vai usar uma luz que é o oposto do que eu faço. Eu faço uma luz que ela vai justamente destacar todos os detalhes, todos os poros, as texturas, os brilhos, né? Porque é isso que vai dar a vontade de comer, ou não. É mostrar a textura, mostrar o aspecto daquele comida. Então, assim, iluminação, depois a composição é fundamental, né? É escolher o melhor ângulo, fazer com aquele prato mostrar, quer dizer, todo mundo tem um ângulo mais bonito e um ângulo não tão bonito, e é normal, quer dizer, pode ser a pessoa mais bonita do mundo, pode ser a maior, se olhar no ângulo errado, não é tão bonito assim, né, quer dizer, e a mesma coisa com a fotografia de comida, assim, todo prato, todo produto vai ter um ângulo melhor ou pior. Então isso é outra questão que tem, existe técnica, existem regras, e existe também observação, e teste, né? Tentativa. E no final das contas, é tentar entender, conversar com as pessoas, tentar observar e entender aquilo que você está fotografando. Não adianta eu fotografar uma pessoa, por exemplo, um profissional, um dentista, ou mesmo um casamento, eu quero saber quem é a pessoa. Eu quero conversar com ela, que ela me explique o que ela faz, por que ela faz, o que ela gosta, por que ela está casando de dia, naquele campo, naquele lugar específico, porque ela escolheu aquele lugar para casar, aquela igreja e tal. Eu quero saber por quê, né? Eu quero saber quem são os convidados, quem são os padrinhos, como é que ela escolheu os padrinhos, né? A expectativa, eu quero entender. A comida é a mesma coisa, né? Sim. Eu tenho que entender qual é o restaurante, qual é o objetivo do restaurante, quando é que o cliente vem aqui, é à noite, é de dia, é com amigos, é com a família, é um casal, é sozinho, é uma comida rápida, enfim, eu tenho que entender. E depois, e a comida também. Pergunto ao chefe, olha, como é que você gosta de comer esse prato aqui? Como é que eu como esse prato aqui? Fica bem com o quê?
Ele vai dizer, olha, isso aqui, olha, mexe assim, corta aqui, faz assim, mistura tudo e come tudo junto, entendeu? Então eu tento usar isso também na fotografia, né? É isso. Então, assim, depois, foco na comida. O principal da fotografia, do meu ponto de vista, na fotografia de restaurante, fotografia de gastronomia, a comida tem que ser o ator principal, tem que ser o grande, né? Às vezes eu vejo fotos, eu até tive participando de concursos fotográficos e eu desisti, esse ano eu desisti. Eu até ganhei, depois eu desisti. Porque eu disse, quer dizer, vai ver os premiados, né? Tá, beleza, eu ganhei um prêmio, mas peraí, vai ver quem ganhou o prêmio junto comigo. Aí você vai ver as outras fotos assim, quer dizer, isso é um concurso de fotografia de comida. Mas tudo bem, olha, o ambiente é importante, os utensílios são importantes, o food styling é importante, mas a comida tem que ser o principal. No meu ponto de vista é isso. Eu também acho. E às vezes eu vejo fotos, às vezes que eu digo assim, poxa, eu tenho aqui um circo inteiro aqui, mas cadê a comida? Que prato é esse? Quais são os ingredientes desse prato? Isso é doce, é salgado? Não consigo perceber a comida. E assim, eu acho que uma boa foto de comida é aquela que eu vejo e digo assim, eu quero comer isso aqui. Eu acho uma coisa interessante, assim, quando alguém faz um elogio ao meu trabalho, assim, suas fotos dão vontade de comer, poxa, estou morrendo de fome, isso que tortura, né? Isso é um grande elogio. Mas tem um elogio que é ainda melhor, que é quando alguém diz assim, olha, não gosto disso, mas a foto dá vontade de comer. Esse é perfeito, você abstrai aquilo que você gosta. Eu não gosto de francesinha, mas as fotos que você fez da francesinha dão vontade de comer. Não, então assim, é isso, porque às vezes as pessoas vêm também, coxinha de galinha, adoro coxinha de galinha, eu sei que é uma coxinha de galinha, quero comer uma coxinha de galinha, ou pensa no prato que for, né? Outra coisa eu quero dizer assim, tripas. Eu não gosto de tripas, não como tripas, mas olha, essa foto aqui deu até vontade de experimentar. Isso é o melhor elogio que eu posso receber. Você vai lançar o seu curso agora, né? Conta pra gente como que vai ser esse curso. Vou lançar, né? Quer dizer, agora eu divulguei, né? Agora eu tenho que divulguei compromisso, o compromisso não só mais comigo, eu não posso mais adiar. É assim, eu já tem anos que eu tô com essa ideia, né? Tipo, vou fazer um curso e tal, não sei o quê, enfim. E agora, esse ano, eu falei, olha, esse ano eu vou fazer. Já tenho aqui uma maturidade já de trabalho, já tenho aqui uma experiência boa. Tá na hora de me lançar num curso aqui, que eu já tenho alguma coisa a mais para falar, né? Já tenho alguma experiência para contar. E, assim, o objetivo do curso é justamente ensinar a pessoas que gostam de fotografia, que gostam de comida, a fotografar comida, mostrar um pouco da minha experiência, né? Já comecei a gravar, eu sabia que não ia ser fácil, mas olha, eu tinha um pingo de esperança de que fosse um pouco mais, que na hora a coisa fosse simplesmente se resolver mais fácil, mas não é fácil, né? A coisa não se resolve sozinha, tem muito suor ali. Então, eu tô gravando as aulas, já gravei 20% do curso, eu quero muito regravar esses 20%, porque sempre que eu termino algum projeto que dá trabalho, quando eu termino, eu digo assim, agora eu estou pronto para começar de novo, e fazer de novo, né, refazer, né, porque... Mas é isso, assim, a ideia é falar sobre, ensinar a fotografar comida. Com câmera mesmo, não vai ser com câmera, com flash, com tudo, tá? Logicamente, se alguém tiver interesse em fotografia e vai usar aquilo que eu vou falar no curso para melhorar as fotos com telefone, com o que for. Sim. Porque assim, vai ter um módulo de introdução que eu vou falar sobre a fotografia para restaurantes, e a aplicação das fotografias, qual é a finalidade da fotografia em si. Enfim, depois vai ter um módulo de iluminação, que eu vou falar assim de flash e tal, não sei o quê. Antes vai ter um módulo de equipamento, eu vou falar de câmeras e tal. Depois eu falo de iluminação, e aí eu vou ensinar a fazer fotos com flash, porque é assim que eu faço. Mas, se quiser substituir o flash por uma outra luz, incluindo a luz do sol, que é a nossa grande fonte de luz, né? A melhor, né? É que o flash e os utensílios todos o equipamento fotográfico, essa tralha toda que a gente tem, é para imitar uma luz de sol em diferentes situações, seja entrando por uma janela, seja ele direto, seja ele nublado, enfim, né? Enfim, são uma série de ferramentas que imitam a luz do sol. Então, se você quiser usar, ver, guardar aquela informação e tentar aplicar aquilo para a luz natural, tudo bem. Mas se quiser também comprar luz, equipamento para trabalhar também, pronto. Sim. Vai poder usar. Depois, falo de composição,
E depois falo um pouco do meu trabalho, assim, o que levar para um restaurante, como se preparar para uma foto no restaurante. Vai ter aulas práticas, uma aula em estúdio, que eu mostro como fazer mostro ali, olha, aquela teoria toda que eu ensinei, vou mostrar como é que faz, em estúdio. E depois vão ter aulas em restaurantes de verdade, de amigos meus, que eu vou, olha, vou aí fazer umas fotos pro meu curso. Ah, bacana. Então eu quero mostrar como é que é na prática, né? Depois vamos falar de edição de foto e vou falar de gestão de carreiras, marketing para fotógrafos, como cobrar, como negociar com clientes, como conseguir os primeiros clientes. Então eu vou tentar ensinar um pouco do que eu sei nesse curso, do início ao fim, para que a ideia é que a pessoa que faça o curso saia dali e já comece a trabalhar e esteja mais segura para trabalhar, cometa menos erros, né? E possa ter a minha experiência, que eu possa passar a minha experiência. Então, assim, o curso é muito focado na minha experiência e como eu resolvo, porque na fotografia, como em muitas coisas na vida, mas na fotografia também, assim, na arte e tal, não há no design, não há uma forma certa, uma forma errada, e não há uma maneira única de chegar ao mesmo resultado, tá? Eu vou mostrar o que funciona para mim e o que eu gosto de fazer. Como é que eu faço para ganhar tempo, para ter mais produtividade, para ter... porque assim, fazer uma foto boa, às vezes as pessoas conseguem, às vezes eu ou qualquer um consegue, às vezes por competência, mas também por sorte. Sim. Agora, fazer uma série de fotos boas ou minimamente corretas, e evitar erros, evitar coisas, enfim, isso existe técnica para isso, existe uma metodologia para isso, e é isso que eu vou tentar mostrar no meu curso, né? Sim. Mas é tentar ensinar, passar para quem... Porque eu passei por isso. Então, assim, no início tem muita insegurança. Se tiver alguém que você possa dizer, olha, eu faço assim, eu faria assim, faz assim... Não, sempre tem alguém que precisa aprender o que você tem a ensinar. Eu E tô vai ser descobrindo muito isso bom. agora. Com certeza, vai ser uma experiência. E assim, até te contar um depoimento meu, uma observação que eu tive minha, quando eu fui acompanhar as fotos suas no restaurante, uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei assim, foi até com a sua educação. Você perguntou o nome de todos os funcionários do restaurante, isso foi uma coisa que eu observei mesmo. E chamava todos pelo nome, e aí ficou um clima muito bom ali, de descontração. E isso é muito importante mesmo, que você falou até que vai ensinar como ir no restaurante, como levar. Sim. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Eu não tinha nem pensado nisso, não tinha nem me dado conta disso, mas mas é verdade, quer dizer, É uma coisa eu tenho sua. que lembrar que eu estou ali no restaurante, trabalhando para pessoas, com pessoas, e assim, que nem eu. Então, assim, eu tenho que respeitar e eu estou ali atrapalhando o trabalho. Às vezes eu estou atrapalhando o trabalho deles, ou seja, eu sou um problema a mais na vida deles naquele dia, né? Para um empregado de mesa, enfim, um cozinheiro. Pô, agora vem aquele fotógrafo me atrapalhar aqui, ou pedir coisas, não sei o que. Então, assim, eu preciso da colaboração deles, porque sem eles eu não faço a foto. Sim. Eu preciso que o cozinheiro compre o Seu trabalho. esteja comigo, porque senão, assim, se o prato vier ruim, eu não faço uma boa foto, né? E depois, isso. Primeiro eu preciso da ajuda deles para fazer uma boa foto, né? E depois, eu tenho que lembrar também que eu faço isso todos os dias. Eles fazem comida todos os dias, mas não para foto. Então eu tenho que dizer, olha, eu tenho que ser bem claro naquilo que eu espero, naquilo que me ajuda, qual é o limite, sabe, o que é bom, o que é ruim. Porque às vezes acontece, na tentativa de fazer uma coisa melhor, como o caso que eu contei do risoto. Do risoto. Mas também tem outros casos, que às vezes acontece muito de cliente, chego num cliente e ele já está com tudo pronto. Já está tudo pronto, aí tá seco. Ou então está tudo pronto, mas ele viu ontem, ele foi pra internet, no YouTube, ver como fazer foto de comida. E aí tá lá com espuma de barbear, com verniz de cabelo, com um monte de coisa que eu assim, tá, joga isso tudo fora e vamos, quer dizer, leva pra casa isso e vamos fazer aqui a comida de verdade. Porque às vezes acontece, o prato vir com muito óleo, por exemplo. Porque eu vi num tutorial de YouTube que se passar óleo fica mais brilhante, mas fica com aspecto de gorduroso, né? Então assim, tem um limite, né? Mas enfim, mas faz parte da experiência e a ideia é contar isso e partilhar essa experiência com... Exatamente. E como que as pessoas podem te encontrar? Me encontrar
Instagram, Eduardo Almeida Fotografia, tudo junto. Que mais? Tem Meu seu site, eduardoalmeidafotografia.com. Sim. E E é isso, aí lá você vai dizer lá quando tem for lançar o informação. curso. Sim, eu criei uma listazinha de interessados. Aliás, eu estou devendo um e-mail para essa galera da lista. Mas hoje já deve ter recebido um e-mail falando contando como é que tá e tal. Enfim, o curso deve ser lançado agora em maio, final de abril, tá? A minha expectativa é final de abril, tá? Tá bem. Era para agora, para final de março, mas vai ser para final de abril. Normal, mas vai. Vai, e assim, já estou colocando aqui metas e já fiz o cronograma, assim, tem que ser esse dia aqui, eu não posso fechar mais um trabalho. Se o cliente me ligar, eu vou dizer assim, não posso essa semana, só na outra. Sim, olha, mas Eduardo, muito obrigado pelo bate-papo. Vamos Obrigado, fazer um brinde Renata. aqui. Foi ótimo, gente. Eu queria agradecer a Isa Brito, que fez minha maquiagem, a Elsa Louro, que me cedeu o espaço, ao Eduardo por ter vindo aqui, e assinem o canal, acompanhem a gente, que tem muito mais bate-papo bom por aí, tá bom? Até já!